Queridas amigas e amigos, nos 4 últimos vídeos falei sobre os parâmetros do som. Um som possui 4 características básicas, que são elas: altura, intensidade, timbre e duração. Neste vídeo você colocará a sua percepção musical em evidência, ou seja, para cada som que você ouvir, você vai escrever sobre cada característica. Cada som vai ser repetido 4 vezes. Na primeira vez você escreverá sobre a altura do som que você ouviu. Na segunda vez você escreverá sobre a intensidade do som que você ouviu. Na terceira vez você escreverá sobre o timbre do som que você ouviu. Na quarta vez você escreverá sobre a duração do som que você ouviu. Agora vamos iniciar os exercícios sobre os parâmetros do som. A altura desse som é grave ou agudo? A intensidade desse som ficou forte ou fraca? Esse timbre é de qual animal? Qual a duração desse som? A altura desse som é grave ou agudo? A intensidade desse som ficou forte ou fraca? Esse timbre é de qual animal? Qual a duração desse som? A altura desse som é grave ou agudo? A intensidade desse som ficou forte ou fraca? Esse timbre é de qual animal? Qual a duração desse som? A altura desse som é grave ou agudo? A intensidade desse som ficou forte ou fraca? Esse timbre é de qual animal? Qual a duração desse som? A altura desse som é grave ou agudo? A intensidade desse som ficou forte ou fraca? Esse timbre é de qual animal? Qual a duração desse som? A altura desse som é grave ou agudo? A intensidade desse som ficou forte ou fraca? Esse timbre é de qual animal? Qual a duração desse som? A altura desse som é grave ou agudo? A intensidade desse som ficou forte ou fraca? Esse timbre é de qual animal? Qual a duração desse som?
A altura desse som é grave ou agudo? A intensidade desse som ficou forte ou fraca? Esse timbre é de qual inseto? Qual a duração desse som? A altura desse som é grave ou agudo? A intensidade desse som ficou forte ou fraca? Esse timbre é de qual instrumento musical? Qual a duração desse som? A altura desse som é grave ou agudo? A intensidade desse som ficou forte ou fraca? Esse timbre é de qual instrumento musical? Qual a duração desse som? A altura desse som é grave ou agudo? A intensidade desse som ficou forte ou fraca? Esse timbre é de qual instrumento musical? Qual a duração desse som? A altura desse som é grave ou agudo? A intensidade desse som ficou forte ou fraca? Esse timbre é de qual instrumento musical? Qual a duração desse som? A altura desse som é grave ou agudo? A intensidade desse som ficou forte ou fraca? Esse timbre é de qual instrumento musical? Qual a duração desse som? A altura desse som é grave ou agudo? A intensidade desse som ficou forte ou fraca? Esse timbre é de qual instrumento musical? Qual a duração desse som? A altura desse som é grave ou agudo? A intensidade desse som ficou forte ou fraca?
Esse timbre é masculino ou feminino? Qual a duração desse som? A altura desse som é grave ou agudo? A intensidade desse som ficou forte ou fraca? Esse timbre é masculino ou feminino? Qual a duração desse som?